Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a Idade Média na Europa. Bom, a Idade Média na Europa ela inclui a Era dos Cavaleiros, do século XI ao século XV, e ela é vista como uma época de cavaleiros andantes e donzelas indefesas, de nobres, de reis. E foi também uma época de provocações dos camponeses e dos agricultores e de conflitos e convergências entre a Igreja e o Estado. A Idade Média ela começou com a queda do Império Romano em 476 e depois de ser invadido por vários povos, dentre eles os francos. Carlos Magno, ele então assumiu o trono do Reino dos Francos em 768 e expandiu então seu poder pela Europa Ocidental nas décadas seguintes. Lá por volta de 800, ele foi coroado imperador dos romanos pelo Papa e o reino da Europa foi criado por ele. E esse reino ele combinava alguns elementos romanos, cristãos e germânicos. Ele foi um poderoso governante cristão e depois da sua morte, Carlos Magno, a morte dele foi em 814, formaram-se pequenos reinos na Europa Ocidental. E esses reinos eles foram sendo atacados pelos vikings, por outros exploradores guerreiros também, do norte da Europa, que habitavam então a atual Escandinávia. Os vikings, eles destruíram várias cidades e atacaram os exércitos locais, e um novo sistema então era necessário para restaurar a ordem, e o resultado foi uma versão europeia do feudalismo. O sistema feudal ele era um meio de organizar as atividades econômicas, políticas, militares. Os reis e os nobres, conhecidos como suzeranos, eram donos de terra, mas eles cediam cotas, partes dessas terras, chamadas de feudos, aos vassalos. E o contrato feudal, ele era um conjunto de regras entre o suzerano e um vassalo, e nesse contrato esperava-se que o vassalo seguisse as regras dos donos da terra, e lutasse então para defendê-los, e muitos vassalos eram cavaleiros, inclusive. E os servos, eles cultivavam as terras e eram subordinados aos aristocratas, aos cavaleiros, aos nobres, os vassalos e quem fosse o senhor da terra que eles moravam. A sociedade feudal, então, ela girava em torno da guerra. E no ano 1000, o feudalismo havia sido adotado praticamente na maior parte da Europa Ocidental. Os feudos, eles eram, então, grandes propriedades com terras cultiváveis e às vezes contendo muitas aldeias. Esses feudos, eles eram governados por senhores que coletavam os impostos e as colheitas dos camponeses que cultivavam as terras. E muitos desses camponeses eram servos vinculados aos feudos, ao seu feudo específico. Mas esse sistema, o feudalismo, ele começou a entrar em decadência a partir do século XIII, com o fortalecimento das cidades e a expansão do comércio, tá? Os reis, eles começaram a contratar exércitos para proteger as cidades e assegurar um poder maior que o próprio poder da nobreza local. E um grupo médio urbano composto por mercadores, comerciantes e artesãos, ele começou a crescer. E esse grupo era chamado de burguesia. Era chamado assim porque eles viviam em burgos, que eram as cidades muradas. Aí no século XII, em quase toda a Europa, os reinos maiores começaram a se constituir como nações com identidade própria e um governo próprio. Na Espanha, por exemplo, um casamento real uniu dois reinos muito poderosos. Já na França, uma longa linhagem de reis se consolidou e consolidou então o poder real. Na Inglaterra, o processo de unificação tinha começado até mais cedo, durante a conquista normanda, onde Guilherme da Normandia, um duque francês também conhecido como Guilherme o Conquistador, ele se tornou rei da Inglaterra após vencer a batalha
uma batalha em 1066. Durante a Idade Média, o cristianismo também ficou ainda mais forte. A igreja ela tinha o poder de cobrar impostos e era a maior proprietária de terras da Europa. Havia um membro do clero em todas as povoações, um padre, um bispo ou um arcebispo. E em Roma havia o papado. As pessoas que não obedecessem à igreja, elas podiam ser excomungadas e elas tinham medo de serem excomungadas e morressem, né? E não fossem para o céu. E então esse poder da igreja mantinha as pessoas ali subordinadas nessa relação de poder. E esse foi o resumo sobre a Idade Média. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de história.